Como entender o rótulo dos alimentos? E eu digo que entender o rótulo dos alimentos é um divisor de águas. Por quê? Porque vocês vão entender a lista de ingredientes, que é a principal coisa que vai ter no rótulo. Vocês vão entender se o que está tudo escrito ali na frente, na parte bonita do produto, realmente é o que eles estão dizendo. Vocês vão entender se realmente aquele produto é um produto integral ou não, se ele é um produto saudável ou não. Porque eu quero que vocês entendam que colocar ali na frente fica tudo muito bonito. Mas aquilo que está ali no bonito realmente quer dizer, realmente condiz com o que está ali na frente? Então, nesse vídeo, eu quero que ele seja um divisor de águas para vocês e que com ele vocês consigam ir no mercado e fazer as melhores escolhas. Vamos lá? Para me ajudar, eu tenho aqui um material muito simples, mas que vai ajudar muito vocês a entender tudo isso. Olhem só, bem a questão de rótulo dos alimentos. É isso que eu quero que vocês aprendam aqui. Nessa questão de rótulo dos alimentos, quando a gente vira os produtos, porque na frente de todo produto é tudo muito bonito, né? É um produto saudável, um produto muitas vezes sem açúcar, e vocês já vão entender o porquê que eu estou falando isso, que às vezes se diz sem açúcar, mas normalmente, muitas vezes, eles não são. Se diz um produto integral e muitas vezes não é. Por quê? O que realmente vai dizer é o que está atrás do produto. E três coisas muito importantes que nós vamos ter atrás desses produtos. A primeira delas, então, é a informação nutricional, que é essa tabelinha que muitas vezes a gente encontra nesse formato. A segunda parte importante, então, é a lista de ingrediente. E, por fim, sempre embaixo da lista de ingrediente vai ter essa outra listinha que condiz para a parte alérgicos. Eu já vou explicar cada uma dessas informações para vocês, tá? A primeira é informação nutricional, que o que a gente vai ter nessas informações nutricionais, tá? É aqui que vocês vão encontrar a quantidade de calorias, a quantidade de carboidrato, de proteína, de gorduras, de sódio, de fibra e muitas vezes, dependendo do produto que vocês estão comprando, aqui ainda vai ter de vitaminas, minerais, entre outros. Às vezes, por exemplo, um whey protein, quando vocês vão comprar, aqui vai dizer a quantidade de proteína de uma forma geral, e ainda aqui embaixo ainda vai ter um aminograma, que é a quantidade de aminoácidos que a gente tem. Então, aqui na tabela nutricional ou na informação nutricional, que é a mesma coisa, a gente vai ter a quantidade de cada coisa que tem nesse produto. Então, às vezes, eu quero saber quanto de carboidrato tem, por exemplo, aqui é de um pão, tá? Tem, né, no pão, tem, sei lá, quanto de proteína que tem no iogurte, quanto de gordura que tem naquele requeijão, por exemplo, qual requeijão que tem menos gordura saturada, ou eu quero comparar um requeijão com um queijo quark, por exemplo, qual que tem menos gordura saturada? Essa informação vocês sempre vão ter nessa tabelinha. Então, um adendo só que eu faço, obviamente, comparem as porções iguais. Dependendo do produto, vai vir com uma porção X, e dependendo o outro produto, vai vir com outra porção. Então, só cuidem para comparar, quando vocês querem comparar um produto com o outro, cuidem para comparar com a mesma quantidade. Ah, eu quero comparar qual das pastas de amendoim tem mais proteína. Cuidem para comparar com a mesma porção, tá? Ah, eu vou comparar com 100 gramas. Obviamente, eu não vou comer 100 gramas de pasta de amendoim, mas eu só vou comparar só para eu ter uma noção de qual que tem mais proteína. Ou eu quero aquela que tem um pouquinho menos de gordura. Então, vocês vão comparar, obviamente, sempre com 30 gramas, com 100 gramas, enfim, só levem essa questão da quantidade que vocês vão comparar sempre a mesma, porque senão, obviamente, vai ter uma variação aí, mas aí uma variação que não é real, tá? Então, essa é uma parte importante para vocês conseguirem entender a composição daquele alimento, quanto de cada coisa que vai ter ali dentro. Uma outra informação muito importante é a lista de produtos alergênicos. Então, isso é muito importante. Caso você tenha alguma alergia, sempre embaixo da lista de ingrediente vai ter essa outra sublista, que é para os alérgicos. Então, contém, por exemplo, nessa lista de exemplo que eu peguei, ó, contém derivados de trigo e soja,
pode conter aveia, centeio, cevada e leite. Então, dependendo da alergia que você tem, esse é um produto que você não pode consumir. E claro, nesse sentido de pode conter, ele não vai ter esse produto na lista de ingredientes. Por exemplo, aveia, você não vai encontrar na lista de ingredientes. Centeio, cevada e leite, também não. Só que muitas vezes esse produto foi manuseado no mesmo maquinário que tem o trigo. Então, ele pode estar contaminado com aveia. E isso acontece muito com outros também. Às vezes, esse contém soja, mas às vezes ele não contém soja, só que ele foi manuseado na mesma máquina ou no mesmo local que contém soja. Então, eles colocam ali que pode conter traços, algumas vezes eles colocam essa palavra, para que, caso você tenha uma alergia muito considerável, você não consuma, para que não tenha nenhum processo alérgico aí, né? Então, essa é uma lista de ingrediente abaixo ali que eles colocam, né? Mais específica para que você, que contém alguma alergia alimentar, você esteja ciente do que pode estar correndo o risco de ter ali dentro, ok? E a terceira partezinha que vai ter nessa atrás desse produto é a nossa lista de ingredientes. Isso, para mim, é um divisor de águas. Quando vocês aprendem a interpretar uma lista de ingredientes, vocês conseguem comprar qualquer produto que vocês querem. Vocês conseguem entender qualquer produto que vocês querem, no sentido de saber se aquele produto realmente é um produto saudável, se aquele realmente é um produto integral, se realmente ele não vai ter açúcar. Quando vocês aprendem isso, é um divisor de águas na vida de vocês. E todos os meus pacientes, eu ensino a como interpretar, como ler uma lista de ingredientes, porque é extremamente importante, porque eu não estou 24 horas com eles. Eu não consigo ir fazer compras com meus pacientes. Então, eles aprendem a ler essa lista de ingredientes para que eles consigam fazer melhores escolhas. E eu quero deixar bem claro que na lista de ingrediente, eu apontei para minha tela, na lista de ingrediente, obrigatoriamente, sempre precisa conter tudo que tem ali dentro. Então, esse, por exemplo, é uma lista de ingredientes de um pão. Então, nesse pão, todos os ingredientes que foram usados vão estar aqui obrigatoriamente, tá? E como é que ela é feita? Em ordem, né, aleatória, ou a indústria escolhe, né, a marca escolhe qual colocar para o primeiro? Não. Obrigatoriamente, essa lista de ingredientes ela é feita em ordem decrescente, ou seja, do que contém mais para o que contém menos. Isso obrigatoriamente em uma lista de ingredientes vai ser assim. Por exemplo, essa é uma lista de um pão. Obviamente, o que vai mais nesse pão é farinha. Então, a farinha precisa ser o primeiro ingrediente dessa lista de ingredientes. E aí, por consequência, né, por ordem decrescente, vai aparecendo os ingredientes que foram utilizados para produzir esse pão. Então, saibam que toda a lista de ingredientes ela vai conter todos os ingredientes que foram usados para fazer esse produto. E o mais importante ainda é que todos esses ingredientes eles vão estar em ordem decrescente, ou seja, do que contém mais para o que contém menos. Gravem isso na cabeça de vocês, essa regrinha, que isso é um divisor de águas para vocês saberem escolher os melhores produtos. Porque hoje em dia nós temos muitas marcas para cada produto, para cada pão, para cada iogurte, para cada barra de cereal. Nós temos muitas opções hoje em dia. E entender isso, com certeza, é o que dita se vocês vão escolher produtos saudáveis ou não. E aí, para a gente começar, eu trouxe vários rótulozinhos para a gente ir olhando juntos, algumas comparações também. E o último é bem interessante, daí eu olhei um spoilerzinho do último, que é uma dúvida muito, muito frequente no consultório do último produto que eu trouxe. Então, eu quero que vocês aprendam junto comigo para escolher esse aí também. Mas lá no finalzinho eu conto para vocês. E depois de eu falar desse último produto, que é um divisor de águas para vocês aprenderem a saber qual que é o melhor, depois ainda tem um outro segredinho de das listas de ingredientes que a indústria não conta para vocês, mas eu vou contar. Vamos lá? O primeiro, que é muito também comum vocês terem muitas dúvidas. Eu escolho um iogurte integral, natural, né? Ou eu escolho, perdi o mouse, ou eu escolho um iogurte com sabor. Tem diferença? Esse aqui é um iogurte, ele é saudável da mesma forma que esse aqui? Vamos ver juntos?
E aí, esse aqui é um exemplo clássico, quando a gente puxa, né, para a parte mais saudável, olha como tudo muda, né? Esse aqui, então, deste lado aqui, vocês têm um iogurte com sabor de fruta, tá? Nesse aqui, é um iogurte integral mais a fruta. Olhem a diferença. Só olhar no tamanho da lista de ingredientes, eu já nem preciso falar mais nada. Olhem o tamanho da lista de ingredientes com a fruta. Tem basicamente 4 linhas, e linhas pequenas até. E no outro, que a fruta está ali dentro, olhem o tamanho da lista de ingredientes, sendo que o sabor é a mesma coisa, tá? Com o sabor também é de fruta e de pera, tá? Olhem o tamanho da lista de ingredientes deste aqui. Claro que o primeiro é o leite integral, ok, porque os dois são iogurtes, então o primeiro ingrediente aqui dos dois é a mesma coisa. Só que aqui eu vou ter um preparado de pera. Sendo que nesse preparado de pera, o primeiro ingrediente desse preparado é xarope. Opa, é xarope de açúcar. Então eu tenho o leite integral, que é o que a gente usa para fazer o iogurte. Só que no caso aqui, o segundo ingrediente já vai ser açúcar. E lembrem, como é que eu faço a minha lista de ingredientes do que contém mais, do que contém menos. O que contém mais aqui, ok, é a parte do iogurte, mas já no segundo eu tenho açúcar. Então, pera lá, né? Aqui eu não tenho nada de açúcar. Eu tenho açúcar da própria fruta, que é completamente diferente do xarope de açúcar. Aí vai vir pera, daí tem água, amido, enfim. Aí já alguns, ó, aromatizante, conservante. Já tenho outras questões aqui também para deixar ele mais espesso, mais concentrado no sentido de dar sabor para esse produto, tá? Porque aqui a indústria quer sabor, obviamente. Já que no segundo, eu tenho o leite integral, que é a mesma coisa que eu uso ali no outro para fazer esse iogurte. Eu vou ter o leite em pó desnatado, fermento, mais a pera. Ponto final. E é isso que a gente precisa. Então, muitas vezes vocês me perguntam, quando eu coloco, né, para os meus pacientes, um iogurte mais fruta, mais aveia, enfim, muitas vezes nos lanches, né? E as pessoas, Gabi, esse iogurte pode ser com sabor? Não, ele não pode. O sabor você vai dar sabor para ele. No sentido que você vai pegar um iogurte integral. Ai, Gabi, mas eu não gosto do sabor. Mistura com a fruta. Se mesmo assim você acha ele muito amargo, coloca um pouquinho de mel. Pronto. Ou se você tem uma geleia de fruta em casa, sem açúcar, coloca uma colherada. Uma colherinha já é o suficiente para tirar o amargo dele. E vai prevalecer o gostinho do mel, vai prevalecer o gosto da sua geleia, do sabor da sua geleia. Pronto. O que a gente acrescentaria aqui seria só mais mel. Seria leite integral, ou leite reconstituído, leite em pó desnatado, fermento mais pera mais mel. Pronto. Ou mais pera mais geleia de fruta de sei lá o quê. Então, mesmo você acrescentando alguma coisinha para tirar um pouco do amargo do iogurte, a lista de ingredientes continua menor e continua muito mais saudável. No segundo, então, que eu trouxe, é bem essa questão do pão. Como saber se um pão ele é realmente integral ou não? Se eu sei agora que a lista de ingredientes é feita do que contém mais para o que contém menos, se ele é um pão integral, como se diz aqui, ó, e se diz até 12 grãos, enfim, zero açúcar, zero açúcar, colesterol e gorduras trans, né? Maravilhoso. Então, ele precisa ter, o que mais precisa ter aqui dentro é farinha de trigo integral. E isso é fato, obrigatoriamente. Se ele é um pão integral, o que primeiro tem que ter aqui dentro tem que ser farinha de trigo integral. E ponto final, não tem negociação nisso. Ou se ele é um pão de centeio, a primeira farinha que tem que ter ali dentro é farinha de centeio. Entendam? É essas associações que eu quero que vocês façam. É um pão integral. Então, o primeiro ingrediente tem que ser farinha de trigo integral. Ponto. É um pão, sei lá, de centeio. É um pão branco. A primeira farinha que tem que ter ali dentro é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Porque ele é um pão normal, vamos dizer assim. Ele é um pão branco. Então, dependendo o que esse pão aqui na frente do rótulo está me dizendo, é o que eu vou esperar aqui como o primeiro ingrediente. É essa simulação que eu quero que vocês tenham. No segundo ali tem a semente de girassol,
até porque ele está dizendo que ele é 12 grãos. Aqui, já na imagem já veio falhado. Aqui já tem flocos de aveia, farinha de trigo, farinha de linhaça, algumas sementes, ó. Como ele está dizendo que ele é 12 grãos, então tem os grãos aqui correspondentes a esses 12 grãos. Então, ok. Ele realmente, o que está me dizendo aqui na frente é o que realmente vai ter aqui atrás. Então, ele é uma boa opção ali como um pão para o nosso dia a dia. Eu não tô. Quero deixar bem claro aqui que as marcas foram muito aleatórias, não tem nada por trás disso, foram só imagens que eu achei na internet em relação a questões, né? Se são essas que eu indico ou não, são só imagens que eu achei na internet, quero deixar isso bem claro. Um outro produto aqui que eu trouxe são dois biscoitos. O primeirinho aqui, ele se diz como biscoito recheado, e o segundo aqui, ele se diz como um produto integral. Ok, na frente deles é uma coisa. Vamos olhar por trás e vamos olhar a lista de ingredientes desses dois. Olhem só aqui comigo. O que se diz recheado? Ele fala aqui: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, que é a nossa farinha branca, açúcar, gordura vegetal, aí gordura trans, e ele coloca, tá? Bem sincero, vamos dizer assim. Óleo vegetal, de novo, vem um outro açúcar aqui que é a mesma coisa, só que a indústria vai usando apelidos para o açúcar para enganar as pessoas. Amido, sal, enfim, tá? Produto recheado, um biscoito recheado, desculpa, e é isso que a gente espera. Ponto final, ok. A gente está ciente quando vai comer um biscoito recheado, que vai, né, comer aqui vitaminas e minerais. No segundo, que se diz um biscoito integral, o mínimo que a gente espera é que que no primeiro ingrediente seja o quê? Farinha de trigo integral. Porém, não é isso que a gente encontra. Quando a gente vira esse produto aqui e vai olhar a lista de ingredientes, o primeiro ingrediente, ou seja, o que contém mais ali dentro, vai ser farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, igual ao biscoito recheado. Então, ele não é um biscoito integral, porque a farinha integral é apenas o segundo ingrediente. Então, o que contém mais aqui dentro é a farinha branca, não é a farinha integral. Sendo que o primeiro e o segundo ingrediente são farinhas, já o terceiro ingrediente é açúcar. O quarto ingrediente já vai ser gordura. E a gordura vegetal, assim como no biscoito recheado. Então, me desculpem, mas isso aqui é praticamente a mesma coisa que um biscoito recheado. Não me venham querer botar na cabeça que isso aqui é um produto bom, é um produto saudável. Não, não tem como. Sendo que eles já estão querendo me enganar, que é integral, mas não é integral. E sendo que o terceiro ingrediente já é um ingrediente de açúcar. Então, assim, olhem o tamanho da lista de ingredientes desse biscoito. Então, né, antioxidantes, vários conservantes aqui no meio. Então, assim, ó, farinha de centeio aqui aleatória no meio, farinha de cevada de novo. Então, muitas farinhas aqui usadas. Daí o quinto ingrediente vem ali o morango, porque se diz como o sabor de morango. Então, assim, não se diz como um produto muito saudável, se diz, mas ele não é, tá? E eu quis trazer esse comparativo desses dois produtos de propósito para vocês. Na mesma linha de biscoito, só que um se diz saudável, outro não. Então, o outro realmente está sendo muito sincero. Mas o que se diz integral, ele não está sendo sincero. Em um outro aqui, eu trouxe duas listas de ingredientes de duas granolas, que é uma outra coisa que eu vejo que tem muita confusão, no sentido que vocês não sabem escolher uma boa granola. E realmente, eu acho que realmente é difícil escolher granola, mas eu quero sanar essas dúvidas de uma vez por todas junto com vocês. Eu trouxe então essa verdinha, que é uma granola, mas eu quero que vocês vejam comigo a diferença para outra, tá? Nessa verdinha, que tem até a informação nutricional aqui junto, normalmente as granolas, eles fazem a tabela, né, a informação nutricional com 40 gramas. Normalmente é uma porção aí que a gente usa de granola. Então, por isso que normalmente eles fazem as tabelas em 40 gramas. Mas tudo bem, vai ter bastante carboidrato, porque a granola ela contém realmente, ela é um pouco mais calórica. Perfeito, não tem problema nenhum.
Mas eu quero que vocês olhem a lista de ingredientes dessa granola. Ela é uma granola, gente. E o primeiro ingrediente vai ser aveia. Se eu quisesse aveia, eu comprava aveia. E não como sendo granola, entende? Aí o segundo aqui já vai ser açúcar mascavo. Então, o primeiro ingrediente, o que mais contém ali dentro, é aveia. E o segundo é açúcar. Não tem como ser uma boa granola. Aí o terceiro vem coco, depois melado. Então, é provavelmente uma granola bem doce, porque ela, além do açúcar mascavo, ainda vai ter mais o melado. Depois vem a castanha do Pará, mel de novo, castanha de caju, amendoim, óleo, uva passa, germe de trigo, canela e noz moscada. Então, uma granola ruim, tá? Uma opção ruim, no sentido que praticamente ela é composta por aveia, açúcar e mel. Mel ou melado. Então, olhem uma outra comparação para vocês verem a diferença. Essa aqui é uma outra granola, tá? E aí, primeiro ingrediente, cereais integrais. Então, vai ter aveia também, tudo bem. Só que já vai ter flocos integrais de trigo, de arroz e milho. Notaram? 56% dessa granola é esses cereais. De aveia, flocos de trigo, arroz e milho. No terceiro ingrediente, no segundo, vamos dizer, depois desses cereais, já vem a castanha, que é uma mistura de castanha do Pará e castanha de caju. Notaram a diferença? Primeiro ingrediente, cereais integrais, que é uma mistura de aveia, flocos de trigo, arroz e milho. Depois já vem castanha do Pará e a de caju. Aí vem óleo vegetal de girassol, gordura vegetal de palma, fibra de milho, coco ralado, semente de linhaça, de chia, gergelim, fibra de aveia. Notaram a diferença? Como muda de um produto para o outro? E eu quero que vocês, a partir desse vídeo, vocês tenham essa visão de saber que esse é um produto que eu tenho muito mais nutriente, perdi o mouse, eu tenho muito mais nutriente, muito mais, né, óleo de semente de chia, gergelim, fibra, por mais que tenha um óleo de o óleo de girassol aqui, tudo bem, mas olha a quantidade de nutriente, de fibra que eu tenho aqui. Para cá, onde eu tenho aveia, açúcar, mel melado, um coco aqui no meio, entendam isso. Amendoim, não, se eu quisesse amendoim, eu comprava o pacote de amendoim, que é bem mais barato do que eu comprar dentro da granola. É essa visão que eu quero que vocês tenham, dessa diferença, de fazer boas escolhas. É isso que eu quero que vocês aprendam a partir desse vídeo. E o produto que eu falei que seria até para ensinar para vocês comprarem um bom produto é o Whey Protein isolado. Deixar de novo aqui bem claro, eu não ganho nada das marcas. São só porque são boas marcas que eu gosto de indicar no dia a dia, por serem boas realmente, não porque eu ganho alguma coisa. Eu jamais faria uma coisa dessas, né? Uma questão mais antiética. E o whey, então, que eu trouxe, ele é um whey protein isolado, tá? Nós temos, só um parênteses, nós temos 3 tipos de whey. O isolado, o concentrado e o hidrolisado. E o que eu trouxe aqui é um isolado, que até na figurinha tinha as informações do lado, achei interessante. Esse é um produto de chocolate, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? Não é só olhar, ele é um produto isolado, whey protein isolado, beleza, pode ser. Não, não é só a gente olhar isso. Para vocês conseguirem saber se esse whey ele é um whey bom ou ruim, vamos lá. Se ele se diz whey protein isolado, primeiramente, aqui embaixo, na lista de ingredientes dele, precisa o quê? Se é um whey protein, o primeiro ingrediente tem que ser whey protein, obviamente. Então, o primeiro ingrediente desse aqui é a proteína isolada do soro do leite. Perfeito. É isso que eu preciso. Aí vai ter o aroma artificial de baunilha, enfim, seria o sabor baunilha, sucralose, que é um açúcar, cúrcuma, acesulfame, que é um conservante, ponto final. Uma lista de ingredientes bem objetiva e bem simples. Nada de muita mistureba, nada de muito conservante, aromatizante, alguns, né, até mais complicados. Não, nada disso, ó. Proteína isolada do soro de leite, aroma artificial de baunilha, caso esse fosse de baunilha, né, se for de chocolate, né, nesse caso que é de chocolate, então seria um aroma artificial idêntico ao natural de chocolate, sucralose com açúcar, a cúrcuma, e aqui um conservante, ponto final. Nada além disso, tá? Então, é uma boa lista de ingredientes. O primeiro ingrediente realmente é o whey protein isolado.
Ótimo. O que se diz aqui no rótulo, está dizendo aqui na parte de trás também. Mas como saber se a quantidade de proteína que tem aqui é uma quantidade boa? Porque sim, eu já vi whey proteins com uma baixa quantidade de proteína, mas eu quero proteína. Whey protein quer dizer proteína do soro do leite, então tem que ter uma boa quantidade de proteína. Esse whey aqui, em um dosador, que contém 28 gramas, que seria normalmente uma dose que a gente usa, né, 30 gramas, ele vai ter 24 gramas de proteína, o que é excelente. Excelente. Então, ele é um bom whey protein. Ainda mais, como ele se diz isolado, obviamente ele não pode conter aqui 10 gramas de carboidrato. Ele não pode aqui conter 8 gramas de carboidrato, porque dele seria um concentrado. Então, ele tem 1,6 gramas de carboidrato, ok, super bom. Então, alguns pontos que eu sempre indico para os meus pacientes olharem na hora da compra do whey protein, olha a lista de ingredientes. Se tiver alguma coisa aqui que tu não sabe o que que é, provavelmente ele é um whey que tem cheio de conservante, então não é uma boa opção. Olha a quantidade de proteína, olha a quantidade de carboidrato. Também, né? Se quiser um bom produto, dá uma olhada na quantidade de sódio. Não pode ter uma quantidade absurda aqui de sódio. Isso aqui tem 90 miligramas, super aceitável. Alguns já vi com 300 e poucos miligramas. Não tem como, né? É mais sódio quase que proteína. Então, alguns adendos que eu sempre indico, né, para os meus pacientes darem uma olhadinha na hora da compra do tão famoso whey protein. E eu falei que eu ia dar uma outra surpresa também no final do vídeo, que são os apelidos do açúcar, porque sim, a indústria ela é muito inteligente e ela sabe que você não sabe que xarope de milho, por exemplo, é açúcar. Então, em vez de colocar açúcar, ela vai colocar xarope de milho, porque daí lá na lista de ingredientes, quando você lê, ah, não, é xarope de milho, ele não tem açúcar. Mentira. A indústria está colocando esses nomes ou esses apelidos de propósito. Mas agora você sabe o segredo da indústria. Porque a indústria usa apelidos para açúcar. Xarope de milho, maltodextrina, açúcar invertido, maltose, dextrose, glicose, sacarose. Gente, tudo isso é açúcar, só que com outro nome. A indústria só está usando um outro nome para que você não saiba que tem açúcar. Mas eu te contei o segredo e agora você já sabe. Então, quando ter na lista de ingredientes esses apelidos, até vou botar de volta aqui para vocês tirarem uma foto, pausarem o vídeo, anotarem esses nomes, você já sabe que isso tudo é uma baita de uma enganação da indústria para você. Pausaram o vídeo, anotaram, bateram uma foto para quando levar, para quando for no mercado levar junto e olhar, não, tem um maltose. Eu vi lá no vídeo da nutricionista que é açúcar. Esse produto não é bom, tá? Contei o segredinho da indústria, ensinei vocês a fazerem boas escolhas quando forem no mercado, a olharem os rótulos, a olharem a lista de ingredientes. Agora vocês já sabem fazer ainda mais as melhores escolhas.